Salve salve galera, essa é a parte 3 de o que teria acontecido se os Saiyajins fossem uma raça suprema. Todas as partes anteriores dessa série estão na descrição, para quem ainda não assistiu, e vamos começar. Kakaroto e Raditz chegam ao planeta Terra. Ambos notariam que o planeta estava todo destruído, e Raditz pergunta para seu irmão se esse foi o planeta que ele disse ter salvado das mãos de um demônio. Kakaroto responderia que sim, mas parece que matar aquele monstro não adiantou muita coisa. Nesse momento, alguns soldados da Força Red Ribbon aparecem frente aos dois irmãos, e os mesmos notariam as naves espaciais dos Saiyajins, e perguntam se eles vieram de outro planeta. Raditz com um sorriso diria que sim, e que eles são da poderosa raça guerreira dos Saiyajins. Um daqueles soldados mandaria eles voltarem para seu planeta, pois esse mundo pertence à Força Red Ribbon. Kakaroto pergunta o que os soldados irão fazer se eles não quiserem ir embora. O soldado responderia que eles terão que matá-los. Raditz olharia o nível de poder dos soldados pelo rastreador, e notaria que os poderes de luta dos mesmos eram de apenas 5. Raditz chama eles de lixo, que nunca iriam conseguir fazer nada contra eles, com esse poder de luta ridículo. Então, um dos soldados aponta sua arma para Raditz, e diz que irá matá-lo, e depois dá um tiro. Mas, Raditz pegaria a bala daquela arma sem fazer o mínimo esforço, isso deixando os soldados muito surpresos, e os mesmos não estariam acreditando em que seus olhos estavam vendo. Raditz devolveria a bala para o soldado, e o mesmo seria atingido em sua cabeça, e teria o seu crânio destruído. Os outros soldados ao verem isso ficariam com medo, e tentariam sair correndo, mas Raditz lançaria uma grande quantidade de energia em direção dos soldados, acabando com a vida de todos eles. Kakaroto diria que não tinha necessidade de matá-los. Raditz responderia que seu irmão é muito mole, e que não se parece com um Saiyajin de verdade. Kakaroto diria que ele não está sentindo nenhum ki grande nesse planeta, então deve ser esse tal exército com o nome de Força Red Ribbon que estão acabando com esse planeta. Nesse momento, eles escutariam uma voz que diria que é isso mesmo. Quem teria dito isso seria o Dr. Mach Zero, que estaria junto com seu companheiro número 19. Kakaroto pergunta se são eles quem estão causando caos nesse planeta. O Android 19 diria que sim, e diz que nenhum alienígena irá acabar com o reinado da Força Red Ribbon. Em seguida lança uma gigantesca bola de energia, que causaria uma grande explosão. O Dr. Zero diria que foi um grande erro deles irem para esse planeta. Mas, quando a fumaça abaixa, ambos notariam que os irmãos não teriam sofrido nenhum arranhão, e ficariam surpresos. Raditz diria: insetos, acharam mesmo que podiam nos derrotar com uma técnica tão fraca? Mostrarei para vocês uma técnica verdadeira. O número 20 diria para Raditz não ficar tão confiante. Então Raditz carrega uma bola de energia, e lança contra os androides. Porém, o androide número 20 usa suas mãos, assim conseguindo absorver toda a energia de Raditz. Isso deixaria os irmãos Saiyajin surpresos, e os mesmos perguntam o que aconteceu. O Android 20 diria que técnicas de energia não irão funcionar. Raditz diria que ele entende, e o mesmo vai para cima do Android 19, e começaria a acertar vários golpes. O Android 19 não seria oponente para Raditz, e o Saiyajin não queria perder seu tempo lutando contra alguém que não chegasse aos pés, então Raditz acaba eliminando o Android com uma bola de energia. O Dr. Zero fica em desespero, e o mesmo sairia correndo. Raditz e Kakaroto seguiriam ao Doutor, em que eles veriam Android 20 entrando em um local, e esse local seria o seu laboratório. Os Saiyajins também entrariam dentro do laboratório do Dr. Zero, e ao entrar lá dentro, eles encontrariam com dois irmãos, que seriam os Androides 17 e 18. O Dr. Zero diria: vamos Androides 17 e 18, acabe com esses alienígenas. O Android 17 diria que ele não irá receber ordens de um velho asqueroso. O Dr. Zero lembra do controle que pode destruí-los. A Android 18 se aproxima da cápsula que estava o Android 16, e diz que irá despertá-lo. Mas, o Dr. Zero acha isso uma péssima ideia, pois o Android 16 poderia acabar destruindo o mundo inteiro. O Android 17 aproveita a distração do Doutor, e rouba o controle de sua mão, para depois destruí-lo.
O Dr. Mac Zero pergunta se o número 17 ficou louco. Raditz se aproxima e diz que ele não tem todo o tempo do mundo e que era para o Dr. Zero vir para o pau. O Dr. Zero manda ao androide 17 atacar o Raditz, e se 17 não fizer isso, ele irá destruir as bombas de seu corpo. O androide diria que o Dr. Zero não irá destruir nada, pois o controle já foi destruído. Mas, o Dr. Zero diria que isso não importa, pois ele pode construir outro controle. Nesse momento, 17 aparece atrás do Dr. Zero com sua velocidade, e atravessa o corpo do mesmo com sua mão, para em seguida arrancar sua cabeça. O número 17 diria que isso é o suficiente. A cabeça do Dr. Zero cairia em frente de Kakaroto, e o Saiyajin sem pensar duas vezes esmaga ela. A número 18 despertaria o androide 16, ignorando por completo os avisos do seu criador. A número 18 cumprimenta o 16, e a mesma diria que o Dr. Zero não queria despertá-lo. O número 16, nessa história, possui o mesmo poder que na história original. Raditz diria: então vocês são androides, isso explica o poder daquele gordo. O número 17 diria que eles não querem treta. Mas Raditz queria ver muito os poderes deles, então o mesmo libera seu Ki, destruindo todo o laboratório do Dr. Zero, e essa liberação de Ki também destruiria a floresta que tinha ao redor, transformando aquele local em um lugar plano, que seria perfeito para eles lutarem. Raditz diria que esse lugar agora ficou perfeito. A número 18 diria: vocês querem mesmo lutar com a gente? Acho difícil que um simples humano tenha chance, pois como você já sabe, somos androides. Um detalhe, os androides 17 e 18 dessa história são muito mais fracos que na história original, e eles possuem um poder apenas de 1.500.000. Raditz diria para ela não falar besteiras, pois tanto ele quanto Kakaroto poderiam derrotá-lo sem fazer esforço, pois eles são da raça dos Saiyajins. O número 17 diria: não seja ridículo, não existe ninguém nesse mundo que seja capaz de derrotar eu ou a 18, você só pode estar louco. O número 16 diria que é verdade, e que a diferença de poderes entre Raditz e os androides 17 e 18 é gigantesca. A número 18 diria que isso não pode ser verdade. E a mesma atacaria a Raditz, tentando acertar vários socos e chutes, mas Raditz se esquivaria com extrema facilidade. A número 18 usa toda a sua velocidade, tentando acertar inúmeros golpes, mas Raditz seguia se desviando. Em um momento, Raditz segura o braço da androide, e diz que ela não é a oponente ideal para ele, e que isso é uma decepção, e que ele está curioso para ver o poder do grandão, assim se referindo ao número 16. Raditz ignora o número 18, e vai atacar o número 16, conseguindo acertar inúmeros golpes. Porém, 16 ficaria parado sem fazer nenhum movimento, pois os golpes de Raditz não estariam lhe fazendo nenhum efeito. Isso deixaria Kakaroto, juntamente com a androide 18 surpresos, ao ver a grande resistência de 16. A número 18 diria que isso é impossível. Raditz então se afasta, e pergunta por que 16 não reagiu. O número 16 diria que ele não quer lutar. Raditz diria que ele fará 16 lutar à força. Raditz se transforma em Super Saiyajin, multiplicando seu poder em 50 vezes, deixando 16 muito surpreso, ao ver o grande aumento de poder de Raditz. Kakaroto diria para Raditz deixar essa luta para lá, pois esse cara não parece ser uma pessoa ruim. Raditz diria que ele não pretende matá-lo, e sim testar os poderes dele, para ver quão forte ele é. O androide 16 diria que está bem, que ele irá lutar contra Raditz, já que Raditz quer tanto isso. 17 diria que o número 16 irá acabar com isso em um piscar de olhos, e que não importa se Raditz ficou loiro ou não. Raditz não dá atenção, e o mesmo vai para cima do androide 16, e ambos começariam a trocar diversos golpes, em uma batalha que parecia ser muito equilibrada. Enquanto eles lutavam, a número 18 pergunta a Kakaroto qual é o planeta natal dele, e se é normal ter gente tão forte quanto esse cabeludo. Kakaroto responderia que o nome do seu planeta natal é Vegeta, e lá não é tão normal ter Saiyajins que conseguem se transformar, pois só existe 3 Saiyajins que pode ficar loiro, que é ele, Raditz, e seu pai, mas em questão de poder base, existe muitos que superam o nível de poder de Raditz. Os androides 17 e 18 ficariam sem reação, ao ficarem sabendo sobre uma raça tão poderosa. Raditz e o androide 16 estariam lutando em um combate bastante equilibrado, porém, Raditz não conseguiria causar nenhum dano no poderoso androide.
O número 16 diria para Raditz desistir, pois ele não tem poderes suficientes para vencer. Raditz diria que ele está apenas usando 30% do seu poder máximo para tornar essa batalha mais divertida. As palavras de Raditz deixaria todos os androides surpresos, e 16 diria que isso é mentira, pois Raditz não pode ser tão forte. Raditz diria que ele irá mostrar, e o mesmo usa 50% do seu poder, e o mesmo manda 16 atacar. O número 16 vai para cima, mas ele receberia um único soco de Raditz, e teria seu corpo destruído, e sobraria apenas a cabeça, mas Raditz acabaria destruindo ela. Os androides 17 e 18 estariam em choque, ao ver o assombroso poder daquele Saiyajin. Kakaroto diria: Raditz, seu maldito, você disse que não tinha intenção em matá-lo, eu disse para você que ele era uma pessoa boa. Raditz responderia: Kakaroto, não me faça rir, ele é apenas um monte de sucata, não vai me dizer que está com pena dele. Kakaroto diria que agora eles devem dar um fim na Força Rede Ribbon para livrar esse planeta e fazer com que as pessoas daqui sejam felizes. Raditz diria que é verdade e que isso pode ser divertido. Os androides 17 e 18 dizem ter uma conta para resolver com a Força Rede Ribbon e pergunta se eles poderiam ajudá-los. Kakaroto diria que sim, e que isso não tem nenhum problema. Então os Saiyajins juntamente com os androides começariam a atacar várias bases da Força Rede Ribbon, já que existia bases desse infernal exército no mundo inteiro. Eles levariam apenas um dia para destruir todas as bases desse exército, assim conseguindo livrar o planeta Terra inteiro dessa ameaça. E logo depois disso, Kakaroto resolve voltar para o planeta Vegeta, pois ele tem uma família para cuidar, então ele segue viagem em sua nave espacial. Já Raditz resolve ficar no planeta Terra, pois ele acharia a Terra um ótimo lugar para viver. Deixe seu like e se inscreva no canal. Meta de 1.200 likes para a parte 4, valeu, é nóis parceiros, até o próximo vídeo.